Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João Del Castilho, presbíteros e mártires. Primeira leitura. O Criador do mundo vos dará de novo o Espírito e a vida. Leitura do segundo livro dos Macabeus 7, 1.20-31. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: Não sei como aparecestes em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda a espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 16, 17. Ao despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila e guardai-me, a proteção de vossas asas. Mas eu verei, justificado, a vossa face e ao despertar me saciará a vossa presença. Ao despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que dês, no meio do mundo, um fruto que dure. Evangelho. Por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 19, 11-28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola,
porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei, e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou, e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na aurora da fé, onde o céu toca a terra com o sopro do Espírito, contemplamos hoje o testemunho ardente dos santos Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João del Castilho. Mártires da esperança, missionários da justiça, semearam o evangelho nas terras do sul do continente americano, onde o sangue derramado tornou-se semente de vida nova. Estes homens, filhos da companhia de Jesus, não vieram impor uma cultura, mas oferecer o Cristo, que é vida para todos os povos. No entanto, em meio às seduções jesuíticas, aldeias organizadas para proteger os indígenas da escravidão colonial, enfrentaram um conflito entre evangelização e aculturação. A missão, embora nobre, não escapou da tensão entre o respeito à cultura guarani e a imposição de valores europeus. Foram mortos por índios influenciados por líderes tribais que viam nas missões uma ameaça à sua autonomia. Mas o martírio não foi em vão, foi sinal de que o reino de Deus se constrói com entrega, não com domínio. A primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, nos transporta ao século II a.C., durante a perseguição de Antíoco IV Epifânio, rei Seleucida que tentou helenizar à força os judeus. 7 irmãos e sua mãe são torturados por se recusarem a comer carne de porco, proibida pela lei de Moisés. O texto, escrito para os judeus da diáspora, visava fortalecer a fé diante da opressão. A mãe, figura de coragem e fé, exorta seus filhos à fidelidade, mesmo diante da morte. Ela compreende que a vida não é apenas biológica, mas espiritual, e que o Criador pode restaurar tudo. Este relato é um dos primeiros testemunhos bíblicos da fé na ressurreição. Hoje, em tempos de relativismo e comodismo, somos convidados a refletir: até onde vai nossa fidelidade à verdade? Quantas vezes, por medo ou conveniência, deixamos de testemunhar o Evangelho? A mãe dos Macabeus nos ensina que a fé não é negociável. Ela não é um adorno, mas uma chama que consome e ilumina.
E os mártires das missões nos mostram que o amor ao próximo exige sacrifício, paciência e coragem. No Evangelho segundo Lucas, Jesus conta a parábola das moedas de prata. Um nobre parte para ser coroado rei e confia a seus servos uma quantia para que a façam render. 2 deles multiplicam o valor, o terceiro por medo enterra a moeda. Ao voltar, o rei recompensa os fiéis e condena o omisso. Esta parábola, contada às portas de Jerusalém, corrige a expectativa de um reino imediato e político. Jesus revela que o reino se constrói na ausência do rei, com responsabilidade e ação. Cada um é chamado a fazer frutificar os dons recebidos. O servo que enterra sua moeda representa aqueles que, por medo ou indiferença, não se comprometem com a missão. É o pecado da omissão, tão presente em nossos dias. Quantos talentos enterramos por insegurança, comodismo ou falta de fé? A parábola nos ensina que Deus não exige resultados extraordinários, mas fidelidade no pouco. O reino não é feito de grandes feitos, mas de pequenas fidelidades cotidianas. Um gesto de escuta, uma palavra de consolo, uma atitude de justiça. A analogia entre os mártires das missões e os irmãos macabeus é clara. Ambos enfrentaram poderes opressores, ambos escolheram a fidelidade à lei de Deus, ambos morreram por amor à verdade. E a parábola das moedas nos convoca a não desperdiçar o tempo da graça. O reino não é para os passivos, mas para os que se comprometem. Irmãos e irmãs, somos chamados a ser como a mãe dos macabeus, educadores da fé, testemunhas da esperança. Somos chamados a ser como Roque Gonzales e seus companheiros, missionários da justiça, mesmo que isso nos custe o conforto. Somos chamados a ser como servos fiéis da parábola, administradores dos dons que Deus nos confiou. O tema central desta reflexão é o compromisso com o reino de Deus. Um compromisso que exige coragem, fidelidade e ação. Que os mártires das missões e os heróis de Macabeus nos inspirem a viver com intensidade o chamado de Cristo. Que não sejamos servos omissos, mas trabalhadores da vinha, semeadores da paz, construtores da esperança. E que ao despertar, sejamos saciados pela presença do Senhor. Oração. Senhor da vida, Deus da história, que caminhas conosco pelas estradas da missão, hoje te contemplamos à luz dos mártires que deram tudo por ti. Que sua entrega nos inspire a viver com autenticidade o Evangelho, mesmo quando o mundo nos convida ao silêncio, à omissão, ao medo. Ensina-nos, Senhor, a não enterrar os talentos que nos confiaste. Que nossas mãos não sejam apenas instrumentos de trabalho, mas também de acolhida, de justiça e de construção do reino. Que nossas palavras não sejam apenas discursos, mas sementes de esperança, consolo e verdade. Que nossos passos não sejam apenas rotinas, mas peregrinações rumo à tua vontade. No concreto da nossa realidade, onde tantos ainda são excluídos, marginalizados e esquecidos, dá-nos a coragem de ser presença profética. Que possamos, como os missionários das reduções, aprender a escutar os povos, respeitar suas culturas, e anunciar o Cristo com humildade e amor. Que sejamos capazes de denunciar as injustiças que ferem teu povo. Ajuda-nos a reconhecer que o reino não se manifesta apenas nos grandes feitos, mas nas pequenas fidelidades, no cuidado com os pobres, na escuta dos que sofrem, na defesa dos que não têm voz. Que sejamos como a mãe dos macabeus, que educa com fé, que exorta com ternura, que sustenta com esperança. Queremos assumir o compromisso de viver a fé com responsabilidade. Que não sejamos servos omissos, mas trabalhadores da tua vinha. Que nossas comunidades sejam espaços de acolhida, diálogo e transformação. Que a memória dos mártires nos leve a agir com coragem, e que a tua palavra nos mova a transformar o mundo com justiça e misericórdia. E quando o dia terminar, que possamos dizer: Senhor, aqui está o fruto da tua confiança. Que ao despertar, sejamos saciados pela tua presença. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.